Olá! Hoje estamos com o nosso episódio sobre seguro e proteção de imagem, né? Então, hoje a gente vai trazer a base da segurança, né, Patrícia, para os nossos negócios e para os nossos empreendedores. Nos dias atuais, a gente sempre fala, né, Paty? A gente sempre conversa que o quanto é importante ter essa segurança de imagem. E hoje tem muitas empresas que não estão negligenciando isso, muito pelo contrário, mesmo que o risco de imagem seja baixo, elas estão trazendo para dentro das incorporações esse cuidado. Então, hoje, o que a gente vai abordar nesse sentido de segurança da imagem? É que todos os setores, eles têm esse risco de imagem, eles precisam de proteção. E isso a gente trouxe como um assunto pertinente do nosso Imagem Segura para abordar com vocês. Então, como todos vocês sabem, eu sou Patrícia de Oliveira, corretora de seguros, trabalho com proteção de carreira, imagem e patrimônio. Então, nós entendemos que a gestão da tendência desses riscos está muito relevante, não é mesmo? Então, as empresas cada vez mais expostas no cotidiano, elas precisam tomar essa atenção quanto à prevenção, que isso é uma coisa indispensável, não é mesmo, Ana Paula? Hoje a gente se incomoda muito com isso, porque vamos pegar um exemplo de um advogado, né, Patrícia, por exemplo. Um advogado, ele não é só um advogado, ele está ali também para cuidar do trabalho dele e muitas vezes, dependendo do nicho de atuação dele, ele cuidar também do trabalho e da imagem de uma outra empresa. Por exemplo, um advogado trabalhista. A gente vai ver o leque de abertura que ele dá, que ele trabalha dentro de uma empresa, é um risco de imagem a todo momento, porque é um risco com a marca, é um risco com o patrimônio em si, é um risco com os clientes né? E até mesmo com os colaboradores. Né? Então, a gente trouxe essa importância da imagem segura dentro da segurança e proteção que a Patrícia trabalha, justamente para mostrar que hoje o seguro não é visto só como seguro de patrimônio, carro e casa ou seguro de vida, por exemplo, né? Ele tem uma funcionalidade hoje dentro dos negócios, não é mesmo? E para isso, Patrícia, melhor que ninguém, pode falar sobre isso, né? Qual que são as importâncias hoje dentro do seguro para o risco de imagem? Eu sou uma eterna defensora da proteção patrimonial. Então, eu sempre digo, né, que se esta geração atual fizesse seguros, as demais gerações já nasceriam ricas seguradas, protegidas, mas especialmente ricas, porque o seguro é uma modalidade de retenção de riqueza e minimiza prejuízos, perdas, né? Então, isso é indispensável, especialmente na proteção de valor dos negócios. Então, quando você pensa no seu negócio, você tem que pensar com muita estratégia e já começa pensando através de como eu vou proteger tudo isso, né? Através do apoio da sua marca, através de toda a proteção da criação do seu negócio. E até nos episódios passados, a gente falou em vários episódios, né? Por exemplo, a gente falou da importância nos resultados da empresa, da segurança, do registro de marcas. Quem até não assistiu, que assista lá, que tá muito legal. Então, isso, você assegurar a sua marca, você já está participando dessa responsabilidade social para dentro da sua equipe. E hoje também tem muitos seguros que não só para a empresa, mas para empresários em si, ou profissionais liberais que a gente chama, né, Paty? No caso, a Paty cuida dos meus também, né? Que isso a gente também tem que pensar, porque o nosso trabalho, ele depende da gente, né? E se alguma coisa acontece com a gente no meio do caminho, como é que vai ser? Quem vai trabalhar para a gente, né? E a gente fala muito dessa segurança e a gente falou nos outros episódios que isso também, ter a segurança dentro do teu empreendimento, ele traz também essa responsabilidade social para quem atua e para quem trabalha nesse segmento, né? Esse é um
O seguro é uma proteção de gerenciamento de crise, né? Eu vou trazer uma curiosidade aqui que impacta muito, eu até fiz uma anotação, quando nós vamos conversar sobre o que pode desencadear um gerenciamento de crise. E você sabia que o Brasil perde somente para os Estados Unidos em relação aos crimes cibernéticos? Isso é um dado de 2023, que mais de 60 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos os brasileiros recebem, né? Isso é uma estatística de 2023. E isso é um mecanismo de proteção, já pensando na imagem da empresa. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio realmente para fazer essa regulação. Então, é muito importante quando nós aplicamos a LGPD, tanto para as instituições públicas quanto privadas, e existe uma regulação para isso. Então, para isso é importante que as empresas entrem no regulamento. Existem empresas que até, inclusive, num outro episódio nós vamos comentar a respeito do cuidado, né? Como que se formaliza toda essa regulamentação da LGPD, que é importante, mas para você que está nos vendo e nos assistindo agora, entenda que existe uma maneira de você se proteger quando acontecer um ataque cibernético, e muitas vezes são sequestrados os dados, e são dados normalmente sensíveis, e nós estamos muito sujeitos a pagar esses resgates. E aí entra uma das proteções que nós falamos, através de proteger a carreira, imagem e patrimônio. Nesse caso, nós estamos protegendo a imagem da empresa com uma apólice de riscos cibernéticos, que é muito importante. Nossa, e olha que interessante, por exemplo, a gente nem se atenta às vezes, porque a gente pensa que esse risco cibernético é só para empresas grandes, que têm muitos dados. Mas se a gente for parar para pensar, hoje dentro do nosso computador, dentro do nosso celular, está praticamente a nossa vida. Exatamente. Né? Às vezes a gente pensa o seguinte, quando nós estamos falando de pequenas empresas, por exemplo, vamos citar um salão de beleza. Ele vai pensar assim, nossa, eu não tenho dados sensíveis. Tem sim. A partir do momento que você coleta nome completo, estado civil, gênero, data de nascimento, e-mail, já são dados sensíveis. E se você for um pouco mais para frente, se você é um empresário, ainda falando do ramo da beleza, que coleta alguns outros dados, como por exemplo, você é alérgico a quê? Você tem preferência a qual cor? Começa a ser um pouco mais profundo e aumenta o banco de dados. Para isso, eu sugiro sempre que, além de ter o seguro de proteção de riscos cibernéticos, além de implementar a LGPD na empresa, é muito importante o uso de softwares legalizados, legítimos, homologados, porque isso também traz para você uma segurança. E a gente sempre fala nessa questão da responsabilidade civil, né? E esses dias a gente estava conversando, eu e Patrícia, sobre essa parte da imagem segura das empresas, e o que me chamou a atenção foi essa pergunta que eu vou fazer para a Patrícia agora. Aquele dia que você falou que quando a gente faz um evento dentro da nossa empresa, que tem o risco, né, de quem está no evento, e que eu não sei como é que você me explicou, né? Porque você me explica e eu vou devagando. Mas nessa questão de evento e da gente oferecer para os nossos clientes, que às vezes a gente tem todo um cuidado. Muita gente, que nem a gente, pensa muito para oferecer essa recepção. Né? A gente olha os nossos parceiros e tudo, mas tem gente que às vezes quer fazer uma recepção, mas não cuida de um contexto geral. E você falou que hoje existem seguros para isso, que já entram na cláusula das empresas, e também é risco de imagem. Nos contratos, né, de prestação de serviço, as empresas normalmente elas dizem assim, que elas estão isentas de qualquer dano
causado a terceiro, dano material ou corporal causado ao terceiro. Como nós somos sempre organizadoras de eventos, enfim, e ações, viagens, visitas técnicas, passeios, dinâmicas, nós somos sim responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Então, quando você, que é prestador de serviço, for fazer um contrato, antes de fazer todo o custo disso, avalie também o valor do risco. E é importante você ter uma apólice de responsabilidade civil para eventos. Eventos de jogo de futebol, eventos de aniversário, casamento, formaturas, quando nós começamos conferências, feiras, exposições, tem seguro para tudo isso. E o que ampara? Danos materiais e corporais causados E a ontem terceiros. mesmo você falou que um novo nicho para esse negócio, que era para a gente bater com imagem segura, era dos Restaurantes. Porque daí uma intoxicação alimentar pode acontecer, um afogamento. Opa! Que foi realmente o que nós conversamos ontem. Então, é justamente isso que a gente traz quando a gente fala dessa imagem segura. Então, não é só sobre seguros ou sobre imagem, mas é que o nosso estabelecimento tem tanto detalhe para gente que ele vá para frente, que ele tenha resultados, que são tantas coisas assim, mas não só técnicas, mas que também são as habilidades do dia a dia que a gente precisa conhecer, e esse assunto que a gente achou pertinente dentro dessa, hoje, consultoria de segurança que a gente acaba dando para tantas imagens e tantas coisas que a gente faz, né? Então, aí eu queria perguntar também para você, Patrícia, que eu sempre fico pensando nessas coisas. Como é que você enxerga a situação dos estabelecimentos ou de um empreendedor que não possui esse risco de seguros? Isso também é uma coisa que já deu vários podcasts entre a gente, né? Já deu. Ele está simplesmente à mercê de um risco, né? À mercê de uma reclamação ou de uma situação inesperada que possa vir a acontecer, né? Quando eu vou conversar com um empresário, com qualquer pessoa, mas especialmente que nós estamos conversando a respeito de empresários, e aqui é empresários de pequeno, médio e grande porte. E eu vou te fazer uma pergunta que eu faço sempre. Qual é o teu principal equipamento de trabalho? A gente, né? A Ana Paula, ela tá treinada, ela já, né? Mas normalmente, quando nós perguntamos para vamos pensar, um fotógrafo. Nós perguntamos para o fotógrafo, ele vai dizer assim: é a minha máquina fotográfica, os meus equipamentos de áudio e vídeo. Mas a Ana Paula já deu a resposta. Nós somos a principal ferramenta de trabalho. E isso não é uma composição de imagem? Com certeza. Tanto é que nas minhas aparições, quando a gente fala e traz essa segurança, eu também pergunto qual que hoje é o produto mais importante que você vende, que é você mesmo. Nós mesmos. Então, essa composição de trazer a gente para a segurança, a gente precisa também colocar isso em prática, né? E não é só hoje eu não posso fazer o seguro, não. Você tem que pensar qual é o resultado que você vai ter com aquele seguro, porque o seguro também traz resultados para as empresas. O seguro, dormindo, nós estamos com tudo protegido, né? E o que eu quero também comentar é que, independente do segmento, para tudo existe uma forma de você proteger o seu patrimônio, os seus investimentos, a sua propriedade intelectual. Isso é o que nós fazemos. É muito importante você que está nos prestigiando hoje entender o que eu, Patrícia, faço e o que a Ana Paula faz e por que existe essa nossa junção de negócios, porque nós trabalhamos muito juntas e identificamos nas nossas conversas com os clientes a necessidade de ter uma consultoria mais personalizada, mais próxima, e é para isso que nós estamos aqui. Então, fique bem à vontade para nos fazer uma consulta, né, entrar nas nossas plataformas digitais e entender um pouco mais do que nós fazemos, porque quando eu falo aqui
Qual é a tua principal ferramenta? As pessoas sempre falam das ferramentas e os equipamentos de trabalho, mas em primeiro lugar somos nós. Nós somos a principal ferramenta. Então, o que que você tem que proteger? Primeiramente você. E o que que você protege? Primeiro, a tua força motriz, né, a tua saúde. Então, um seguro de vida realmente precisa ser quebrado o tabu de que seguro de vida é de morte. Seguro de vida é para a vida. Não, e isso eu posso dizer posso dizer com convicção, porque realmente foi preciso utilizar um seguro desse agora, que eu nem sabia que existia, porque eu achava que realmente era só seguro após a minha morte, e como eu acho que eu não quero morrer cedo, né? Eu quero viver, então a Patrícia veio explicando, e isso também foi uma do nosso começo para a junção de tudo isso da imagem segura, que existem certos recursos que hoje a gente traz para a segurança de nós empreendedores e que a gente pode sim utilizar desse seguro em vida. Por exemplo, a gente que vive na estrada, né? A gente que fica impossibilitado de fazer o nosso trabalho. Sim, Né? um afastamento temporário do trabalho. Um afastamento imediato e temporário, que às vezes não é só por causa de doença, mas que pode ser algum outra que tire a gente da linha do que a gente possa. Então, são coisas que é planejar, né? E que entra dentro do planejamento financeiro e também do planejamento dos nossos negócios. Então, por exemplo, agora é uma hora muito importante, porque a gente está chegando no final do ano. A gente já deve estar com o nosso planejamento, que isso também é uma questão de imagem, a gente já deve estar com o nosso planejamento, principalmente para os 3 primeiros meses, né? Para o primeiro trimestre pronto. Se você não tem, sugiro que já o faça. E a gente vem falando disso tudo. E o seguro e a questão da imagem, ele tem que estar no planejamento, porque ele é também uma visão de futuro. Né, o futuro do que a gente quer para os nossos negócios e para a nossa empresa. E falando nisso, eu quero pedir para você que está pensando de fazer um planejamento, pode nos chamar nas nossas plataformas, que nós temos aí profissionais que fazem parte da nossa equipe do Imagem Segura para atender você na sua necessidade. Então, ficamos aí bem à disposição para isso, né? E aí, para a gente continuar aqui na questão dessa ferramenta de trabalho e proteção, e cuidando da sua imagem, eu quero deixar aí as dicas para você que está nos ouvindo e querendo pensar nisso. Então, o seguro de vida é principal, a pólice ou contrato de prestação de cuidado consigo mesmo. Depois, as responsabilidades, todas as responsabilidades civil, para você saber qual é a tua principal responsabilidade, basta fazer um contato conosco também, que daí nessa avaliação, nessa consultoria, nós conseguimos identificar quais são os riscos que você está exposto, por isso nós fazemos um gerenciamento de risco. Aí o seguro patrimonial, que é o teu estabelecimento, daí sim pensamos nos equipamentos, daí nós pensamos também em investimento, mas claro, esses são só apenas algumas dicas do protecional para você proteger especialmente a tua imagem, não é verdade? Eu também concordo. E outra coisa, por que a gente trouxe à tona esse assunto? A gente trouxe porque justamente, eu até anotei aqui para eu não esquecer de falar, que o seguro de responsabilidade civil, por que ele afeta positivamente os nossos negócios? Porque ele preserva a nossa reputação, por isso que quando a Patrícia fala qual que é o maior patrimônio hoje que a gente tem na nossa empresa, que é a gente mesmo, e realmente a gente, os nossos relacionamentos, então ele preserva a nossa reputação, ele protege contra ações legais que porventura podem ser, que danificam até o nosso andar de todo dia, porque às vezes uma reputação dessas, uma ação legal que venha contra a gente, pode ser contra o nosso produto, contra o nosso serviço, ele às vezes deixa a gente um pouco de lado, faz a gente chegar lá embaixo e depois a gente tem que se reestruturar. E quando a gente tem um seguro para isso, a gente consegue garantir a nossa continuidade.
né? Então, é essa responsabilidade que o seguro traz, né, Patrícia? Então, por isso que ele hoje acaba sendo tão importante, ou às vezes, dependendo do caso, até mais importante para a imagem do negócio, ter essa proteção de risco do que às vezes até um próprio seguro não que eles não sejam importantes, mas ele deve ser pensado tanto quanto importância quanto um seguro de patrimônio normal, né? Então assim, o que nós queremos trazer hoje aqui nessa conversa com vocês é que existe uma resistência enorme, isso é fato. Eu já venho do mercado segurador há mais de 15 anos e quando nós abordamos as pessoas para falar de seguro, ai, nem me venha com essa conversa, né? Eu já tenho seguro. Eu já tenho seguro, mas o banco fato já me ofereceu. O fato é que tudo bem, você pode contratar o teu seguro com a instituição bancária, com o teu aplicativo do celular, mas contrate algo que proteja, né? Porque o que eu tenho muita certeza, e todo mundo também há de concordar comigo, que uma apólice de seguro, ela restabelece a dignidade humana. Fato é, quer ver? Eu vou contar alguns exemplos. Uma batida de carro, quando acontece, qual é a pergunta que um faz para o outro? Tem seguro? Teu seguro vai pagar? É isso? É a pergunta. Vamos de novo aí fazer mais uma situação. Incêndio. Recentemente tem acontecido aqui na nossa cidade alguns fatos de incêndio, princípio de incêndio, e a primeira pergunta que a pessoa faz é: tem seguro? Tem seguro? Quando alguém da família morre, e daí fica aquela pergunta: e agora? Nós precisamos fazer um inventário. Qual é a pergunta? Tem seguro? Ele não tinha o seguro lá no banco? O seguro vai pagar o funeral? Essa é a justamente pergunta. assim, eu que passei por esse período agora, né, recentemente, todas essas perguntas eu estou respondendo, porque foram as primeiras perguntas que fizeram pra gente. E isso não é uma questão de imagem, Ana Paula? É uma questão de imagem. Não fica e assim, frágil. A gente estava segurado, de certa forma, né? Mas a gente pensou, depois de todos esses ocorridos, que a gente vai se segurar ainda mais. E quando a gente fala, às vezes você pensa assim, o porquê que eu e Patrícia a gente é tão junta, porque muitos desses exemplos que ela trouxe aqui para vocês e que a gente traz, por exemplo, o risco de incêndio, né? A gente pensa, risco de incêndio, não vai. Mas hoje, por exemplo, nos condomínios, principalmente nos condomínios verticais, o risco de incêndio, ele é iminente. Eu vou te fazer uma pergunta, você confia no teu vizinho? Bem isso. Além de que você confia no teu vizinho, não, quem aluga, por exemplo, não pode confiar só no seguro oferecido pelos imóveis, porque às vezes o seguro dos imóveis ele é muito raso. E quem tem um patrimônio, quem é dono do apartamento, tem seguro? Precisa ter seguro. E por que a gente fala que é um risco iminente? Porque são muitos fios de eletricidade. E isso são histórias que a gente, eu por ser síndica do meu condomínio e a Patrícia por cuidar de seguros do meu condomínio, hoje a gente sabe que são histórias reais que podem acontecer todos os dias no nosso quem mora em condomínios verticais, no caso. Então, às vezes a gente pensa, nossa, ela está falando de incêndio, ela está falando de uma batida ainda é mais tranquilo, mais corriqueiro. Mas às vezes a gente acha que não tem problema e tem, né? Por exemplo, água é um problema, é um risco eminente nos condomínios, água, luz. Então, hoje, a gente precisa ter todo o cuidado. Não dá para confiar no vizinho. O seguro, o condomínio precisa ter uma apólice que proteja o patrimônio, porque isso é uma legislação que exige, né? Mas o que está dentro da unidade moradora não está coberto. Então, tem mais tudo isso que é importante. E tem uma coisa muito importante que você também me ensinou, e a gente já existia dentro da apólice do seguro do meu condomínio, já existia isso, mas depois que eu conheci a Patrícia, a gente melhorou a apólice de dentro do seguro,
que é o risco de imagem, e como que você fala que a gente tem um nome quando acontece alguma coisa que eu tenho responsabilidade civil? Isso, responsabilidade civil Que síndico, né? como síndica eu tenho a responsabilidade civil por tudo que acontece. O dia que eu fiquei sabendo disso, né, Paty, fiquei muito nervosa, pedi para mudar totalmente a pólice de seguro, porque imagine a responsabilidade. E a maioria dos síndicos, e tanto de vertical quanto de horizontal, eles não imaginam o tamanho dessa responsabilidade. E são coisas corriqueiras que acontecem todos os dias dentro dos condomínios. Sim. E como os condomínios hoje estão cada vez maiores, estão cada vez mais populosos, é muito importante essa pergunta. Você confia no teu vizinho? Às vezes você nem conhece o vizinho, né? Quanto mais dizer confiar no vizinho. Então, isso é uma questão de imagem. O confiar é muito bom essa colocação, porque assim, quando eu digo se você confia no seu vizinho, você não sabe qual é a idade dos equipamentos que ele colocou dentro da sua unidade moradora. E o fato é que quanto mais antigo, muitas vezes, os equipamentos, existe uma sobrecarga de energia, um superaquecimento, e o mais comum que existe hoje são os carregadores de celular. Sabe qual é a importância também de se usar um equipamento original do seu carregador de celular? Pode acontecer um superaquecimento, você voltar para casa e ter um princípio de incêndio. Deixar máquinas ligadas, chaleiras elétricas, pode acontecer da chaleira ter o termostato, mas às vezes pode estragar. Mas às vezes o termostato estraga e ela continua funcionando. Eu quero dizer que o síndico é responsável junto com o morador. Por quê? Porque é papel do síndico, Ana Paula, também falar para que os moradores possuam a proteção da sua unidade moradora, com a responsabilidade civil familiar, porque você estará responsável pelo dano causado a terceiro. Não pense só na tua unidade, porque se a minha unidade pega fogo e prejudica a unidade vizinha, e ele nem é culpado, quem é o responsável? Simples assim. Fica aí a pergunta, a indagação, né? E fica aí a dica também para vocês saberem mais sobre esse assunto. Então, quando a gente resolveu dar voz até através de Imagem Segura sobre esse assunto tão pertinente que a gente conversa muito, principalmente por eu ser síndica e ela ser a corretora. Então, essa responsabilidade civil que a gente trouxe como exemplo aqui das sindicâncias e alguns outros exemplos, é para contextualizar a importância disso mesmo. Que a gente não fala de seguro, eu e Patrícia, como se fosse seguro, né? O nosso conteúdo é muito maior dentro dessa segurança e dessa responsabilidade civil, e ela está empregada em todos os nichos de mercado. E tudo isso é uma questão de imagem e posicionamento. E agora nós vamos trazer um pouco desse contexto um pouco mais amplo, porque nós falamos aqui de unidades moradoras, são seguros e imagem muito pessoais. Nós vamos falar um pouco mais dessa proteção e dessa imagem mais para o mundo empresarial, que também é um dos nossos principais objetivos aqui do Imagem Segura. Quando a Ana entra numa empresa para ela fazer o treinamento de equipe, é muito importante que a equipe esteja realmente treinada, mas não só para como atender o cliente, ou não só como conhecer um produto específico e para que ele serve e aonde que pode ser adaptado, mas sim para ele ter o cuidado como ele fala e o que ele promete, porque às vezes a insatisfação de um paciente quando sai de um consultório médico, odontológico, uma clínica de estética, é uma promessa muitas vezes feita por um colaborador ou até mesmo numa expectativa de uma propaganda, pode levar o paciente ou o cliente, vamos dizer assim, a ter uma expectativa de um resultado. E depois que ele realiza aquele procedimento, não atinge o resultado esperado. Muitas vezes não é erro do profissional. Também cabe ao paciente ou ao cliente fazer a sua parte, porque depois que sai de um procedimento tem certas orientações que muitas vezes não são praticadas. Então não precisa errar para você ser culpado ou sentenciado judicialmente, receber
uma ação judicial ou uma reclamação extrajudicial. Então, uma apólice de responsabilidade civil geral, responsabilidade civil profissional é muito pertinente para os profissionais. Então, isso tudo também é uma questão de imagem, porque você imagina uma reclamação de um procedimento profissional dentista, por exemplo, nas redes sociais. O quanto impacta isso na imagem? Pode derrubar a imagem dele. Inclusive, pode acabar com uma carreira. Né? Exatamente. Porque a gente já viu e leu sobre muitos casos que acontecem isso. E isso é tão sério que quando a gente fala da proteção de ações legais, parece tão banal, mas não é. Porque isso é uma questão de imagem tão abrangente dentro do mundo corporativo que ela cai até sobre o uso de uniformes e da responsabilidade para os colaboradores. Então, a imagem de uma empresa, ela vai desde a hora que o colaborador sai de casa com o uniforme e ele volta para casa com o uniforme. Está aí o risco da imagem, está aí a responsabilidade social. Tá aí a responsabilidade da empresa, carros, então não só do segurado, mas como que essa empresa ela anda no posicionamento dela, como que ela caminha, por onde ela caminha, então assim é muito sério. Quando a gente fala de treinamento para o corporativo, principalmente dentro de uma imagem segura, a gente aborda tudo isso. Lógico que para cada nicho de atuação Isso. tem um certo, como é que a gente fala? Um certo produto, uma certa dinâmica de acontecer. Mas, assim, falando a grosso modo, serve para todos os nichos do mercado. E daí tem gente até que fala, né? Ah, mas eu não preciso. Preciso. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Todo mundo né? precisa. Inclusive nós, que a gente tem que estar se policiando e pensando e estudando o tempo inteiro no que a gente vai trazer de novo para dentro desse mercado de trabalho. Nessa questão, lógico, de imagem segura. É isso mesmo. Então, você já está agora conhecendo bastante um pouco de o porquê que existe o imagem segura. Se você ainda não assistiu os nossos episódios anteriores, nós convidamos para que você possa assistir e entender um pouco mais sobre marketing, marca pessoal, que nós já conversamos aqui. Nós já conversamos a respeito de inclusão, né, no mercado de trabalho. Nossa, muito legal esse episódio. Vale a pena. Exato. Nós temos o nosso episódio que nós contamos também quem somos nós e o porquê que estamos aqui. E hoje nós estamos também reforçando isso através do episódio de hoje. Por fim, eu quero fazer um outro comentário ainda, que neste ano aconteceu uma tragédia muito grande no nosso país, que foi o Rio Grande do Sul, e isso é uma questão de imagem também. Por que eu estou lembrando e trazendo isso aqui nessa informação? Porque a retomada daquele estado muitas vezes está se dando porque empresários e pessoas tinham suas apólices de seguro. E como é desagradável e deselegante e falta de imagem, você tem que fazer uma vaquinha, né, uma ação entre amigos, vamos dizer assim, para que eu possa me restabelecer. E se eu sou empresário, é uma questão também de obrigação minha com quem eu presto serviço, quem presta serviço para mim, para quem eu emprego, porque muitas vezes eu tenho que fechar todas as portas ou ainda tomar dinheiro emprestado a juros altíssimos. Então, assim, seguro está se usando 24 horas, é um contrato. Eu recomendo você que leia aquilo que você está contratando. Especule o corretor de seguro ao máximo, porque ele é a pessoa, tua amiga, é com ele que você tem que conversar, né, e contar todas as suas necessidades, seja o mais transparente possível, para que não ocorra negativas no atendimento. Então, essas partes técnicas, Ana Paula, eu acho importante nós comentarmos aqui, e se você ainda tiver mais vontade de conhecer isso, nós estamos aqui à disposição para contar para você como proteger melhor a sua carreira e imagem. E uma coisa muito importante também, que eu acho que também é questão de imagem, porque é a questão do nosso comportamento perante os seguros, né? Por exemplo, hoje, seguro não é preço, é valor.
Então, não adianta você fazer cotação igual você faria antigamente. Me dê três Orçamentos. orçamentos que eu vou ver qual é o mais barato. Não. Dentro da pólice tem que estar exatamente o que você irá precisar. Então, se não tiver o que você irá precisar, por isso que a gente entra nesse contexto que é comportamento, que é planejamento, que é a gente ter em ordem alguma coisa. E esse negócio de pensar, mas não vai acontecer comigo, acontece. Esse negócio de pensar, depois eu vejo, não vê depois. Não, às vezes não dá tempo de ver depois, Não dá. né? Se a gente sempre achar que é depois, o depois pode chegar muito antes do que a gente imagina. E infelizmente são valores, são pessoas, e assim, é muito melhor porque a conta chega, né, para quem faz errado. Chega, Chega. e chega bem rapidinho. Então é muito melhor a gente cuidar dessa imagem dentro do mundo dos negócios e mais uma vez a gente reforça que isso não é só para grandes empresas. Isso é para pequenas, médias e até microempresas e até empresas que são informais. Às vezes é muito melhor elas terem um seguro, as informais, porque elas podem sim acabar com todo o patrimônio dela com um risco de Eu vou contar um de exemplo. imagem. Então, esse é um exemplo também doméstico. Um prestador de serviços, ele trabalhava com a parte elétrica numa multinacional, numa grande indústria, e ele se tornou um excelente profissional. Só que o que aconteceu no decorrer desse tempo? Ele resolveu seguir uma carreira solo porque, paralelo ao trabalho na indústria, que ele ganhava muito bem e tinha todos os encargos, né, os direitos resguardados pelaquela empresa, inclusive seguro de vida, previdência social, né, tudo isso. O que aconteceu? Ele se desligou da empresa e foi trabalhar por conta, autônomo. Eis que foi fazer um orçamento, caiu de uma altura considerável, fraturou a face, machucou-se sério. E qual era a preocupação da família? A subsistência, porque ele era o único provedor da empresa. Então, isso é da empresa e da família, né? Dos negócios dele, porque ele era autônomo. Então, isso é importante você pensar nessa proteção, porque você vai deixar o que para quem. Se você se for, tudo bem, você não está sentindo nada, mas a tua empresa, a tua família vai ficar. E como que eles vão ficar? Então, a prevenção, e assim, é muito importante, a prevenção é a melhor opção. Ana Paula, nós já temos que ir conduzindo para o nosso encerramento aqui. Com muito, porque tem muito assunto. Tem bastante assunto. Triste. Eu acho que esse assunto ainda gera mais assunto. Nós podemos conversar mais, até a propósito, deixe comentário aí para nós, se você que tem vontade de ouvir quais são as curiosidades que nós vamos trazer aqui para vocês. Inclusive, falar também sobre esses assuntos, o que é pertinente para você, para que a gente sempre esteja se atualizando e trazendo tudo isso, né, dentro das outras nossas plataformas e tudo. Então, é com um imenso prazer que agradeço companhia sua para falar de um assunto que você sabe que a gente acha tão importante, Sim. Que não está ligado só com o nosso trabalho, mas a gente deu a sorte de ligar o nosso trabalho com esse assunto importante também. Então, você que nos segue, não esqueça de dar esse voto de confiança, né? De interagir com a gente nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais. Aqui também fica o convite para colocar o nosso cupom, né? Que é PIS. Sempre acho engraçado, né? Falar isso. PIS é PIS 1TEMP24, que é Programa Imagem Segura, primeira temporada 24. Que isso você vai ter acesso a nós, acesso aos nossos patrocinadores, acesso aos nossos parceiros que fazem parte hoje desse Imagem Segura. Então a gente agradece a audiência, né? Isso. Agradece por quem está acompanhando a gente, por quem também está dando ideias para a gente trazer para o programa Imagem Segura. E a gente conta
com a colaboração, né, de todo mundo, porque a gente faz isso não só para a gente ficar conversando aqui, como também para quem quer sentar no nosso sofá ou na nossa poltrona junto com a gente, e também para quem acredita realmente que tudo esse contexto que a gente fala faz sentido dentro dos negócios, né, Paty? Eu quero me despedir de vocês também, dizendo que nós somos capazes de levantar dados, lições e aprendizados, mas a nossa grande tarefa é o que nós vamos fazer com tudo isso. Então, eu deixo aqui o meu grande abraço e vejo vocês até o próximo episódio. Um beijo.